É isso aí, estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho sobre rugby. Para isso, gostaria de dar uma boa tarde e agradecer a presença do presidente do Pasteiro Athletic Club, Plínio Nascimento. Obrigado pela presença, Plínio. Boa tarde e seja bem-vindo. Obrigado a você, Marcos, pelo espaço. Obrigado à Rádio Conectados pelo espaço. O rugby é um esporte fascinante, ele está crescendo, mas ele não tem muito espaço ainda. Ele precisa de muito mais espaço para que as famílias conheçam o esporte e convidem ou levem seus filhos para conhecer. Legal, Plínio. Bom, primeiramente, para quem não conhece o rugby, Plínio, como é que a gente pode definir esse esporte? É parecido com o futebol americano? Não é? Fala para nós um pouquinho aí. Bom, então nós vamos começar com esse exemplo que é o mais normal que existe, né? O rugby é igual ao futebol americano, é totalmente diferente do futebol americano, é outro jogo. Eu sou meio partidário para falar isso, porque para mim o rugby exige muito mais inteligência e muito mais dinamismo e criatividade na jogada. Para começar, no rugby, a regra básica é você só consegue avançar. O ponto se faz quando você atravessa a linha de fundo do campo e põe a bola no chão. Você tem que encostar a bola no chão com a sua mão. Se a bola cair da sua mão, não foi ponto. Não foi o try, que é como se chama no rugby. E para você chegar com a bola até a linha de campo, você tem que carregar ela, você não pode arremessar para frente. Os passes são sempre para trás. Então todo mundo tem que estar apoiando o tempo inteiro em campo para fazer com que a bola continue correndo. Normalmente você vai correndo, a hora que você vai ser derrubado por um adversário, você passa a bola para o companheiro que deve estar do seu lado e assim por diante até você conseguir chegar no fundo de campo. Não é bem essa linha de losango, né? Você tem que fazer uns dribles, fazer uma jogada para conseguir ganhar espaço. Entendi. Porque são 15 jogadores de cada lado do campo, então ele fica bem pequeno. Mas por todo esse dinamismo, para mim é um esporte muito, muito fascinante. E eu gosto, conheci tarde o esporte, conheci com 19 anos, mas desde então me mantenho ou jogando ou trabalhando pelo rugby. Outra coisa que é importante dizer do rugby, que não é um esporte violento, é um esporte de contato, sim, mas não violento. O jogador só pode ser derrubado ou atacado pelo adversário quando ele está de posse da bola. E mesmo assim ele pode ser derrubado da linha abaixo do pescoço até a linha acima do joelho. Qualquer contato diferente desse no pescoço ou até na canela é uma falta grave. E dá direito ao time adversário, tem direito a chutar para os paus e vale 3 pontos. Quer dizer, não é... Se proíbe ou o rugby é sempre contra a violência no esporte. Entendi. E hoje em dia o pessoal está praticando MMA, né? O próprio boxe, eu até acredito que é um pouquinho mais violento do que o rugby, não é, Plínio? Me diga uma coisa, Plínio, no rugby a gente... embora você mesmo diz, não tem nada diferente, e aí com o futebol americano, né? E no futebol americano a gente vê aquela figura do lançador, do quarterback, isso não existe no rugby. Ou existe? Não existe. Então, assim, e essa divisão de posições, Plínio, como que funciona? Existe a divisão de posições, nós temos o que seria defesa e ataque, só que a diferença é que a defesa e ataque, não é bem isso, mas é mais ou menos isso, elas têm que se movimentar o campo inteiro. No rugby se chama scrum e a linha. E tem uma figura que é o half scrum, que é o cara que pega a bola do scrum e passa a bola para a linha, geralmente com alguma jogada. Então você começa a correr até que uma hora a bola morre no chão, não consegue mais sair dali, aí vem o scrum para proteger essa bola e manter ela de posse do seu time. O half scrum pega essa bola e passa para a linha e começar a correr de novo. Entendi. Isso seria o normal do jogo. Ele vai correndo de um lado para o outro nessa linha. Só que o pessoal do scrum, que geralmente são os mais pesados, tem que acompanhar a jogada inteira, porque em qualquer momento um jogador pode ser tacleado e ir ao chão, e a obrigação, digamos assim, do scrum é chegar nesse momento e proteger a bola. Entendi. Então, quer dizer, os 15 jogadores aí, eles têm que saber atacar e defender de certa forma. Sim. E aí com vantagens, né? Quanto mais você souber, se você tem os 15 jogadores completos, mais completo fica o seu time. Porque certo. Pode ser que um jogador de scrum, que geralmente são os mais fortes, mais pesados, ter que fazer uma jogada de mão, de correr, e ele tem que ter essa habilidade. Entendi. E ajuda bastante, né? Tem as jogadas falsas, né? O sidestep, que são dribles no meio do rugby que se você deixar o adversário passar por você e você sair livre, você ganhou a vantagem.
Então, teoricamente, na sua frente tem um a menos. E é onde você abre um buraco para fazer o try. Legal. Plínio, me diga uma coisa. Atualmente, quais são os países que estão aí encabeçando a lista dos melhores do rugby? Bom, o rugby foi criado pela Inglaterra, acho, como a maioria dos esportes, né? E com isso, os países descobertos pelos ingleses ou criados por eles são onde tem o maior rugby. E hoje o melhor rugby está no hemisfério sul, com Nova Zelândia, África do Sul e Austrália. Seguido aí por França e Inglaterra, que são geralmente os top 5, mudando um pouco de posição. Depois nós temos normalmente o resto da Grã-Bretanha, né? Irlanda é sempre um time que tem de ponta, País de Gales, vai e volta. A Escócia caiu um pouco, mas está brigando. Mas o que eu acho legal de ver do que são os top 10 do rugby hoje mundial, a Argentina está ali, brigando por uma 7ª posição, 8ª, já foi 6ª. E países como Samoa, que é uma ilhazinha lá do lado, Fiji tem um jogo muito bom do Seven Aside. Então, naquela área do mundo tem muito rugby, eles jogam muito bem e são jogos muito fortes. Os Maori, os índios daquela região são muito fortes e com certeza ganham uma bola de rugby assim que nascem e seguem jogando muito forte. Então tem rugby de muita qualidade. E o Brasil nessa escala? Então, o Brasil, se não me engano, ele está na 32ª posição do ranking do IRB, que é a FIFA do rugby. Certo. Ele recentemente ganhou algumas posições, mas eu não lembro se ele estava de 35º, foi para 32º, ou 32º foi para 28º. Mas é nessa posição. O Brasil hoje não tem condições de encarar uma Argentina, até porque o rugby é um esporte que é muito difícil você ter zebras no rugby. Ela pode acontecer uma vez, mas no campeonato, em vários jogos, não acontece. Por quê? Por ser um esporte de contato, o físico é muito importante, né? E o atleta, como o rugby não é uma coisa muito normal no Brasil, nós não temos muitas crianças praticando rugby. Normalmente o esporte começou a ser praticado por quem está na seleção hoje, com seus 16 anos, que já é um avanço pra gente. Nós não temos o porte físico de comparar com argentinos que nascem jogando isso, né? Que na escola se pratica isso. Então é outro porte, é outra coisa. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui falando. Eu vou fazer a pergunta, depois em seguida me ocorreu uma outra que a gente continua aqui. Bom, vamos continuar. Nesse país o esporte é uma cultura, ela é passada para as crianças, você bem disse, logo cedo, né? E isso, o que está faltando, né, aqui no Brasil, na sua opinião, para que isso possa começar a acontecer? É claro que a gente sabe que tem o futebol, que é o esporte aí extremamente massificado, mas na sua opinião, o que precisaria, né, para que a criança tomasse esse contato com o rugby um pouquinho mais cedo? São duas coisas elementares para mim. Primeiro, a gente tem que acabar com o estigma de que o rugby é um esporte violento. No Pasteur nós vamos fazer um trabalho agora de filmar os treinos. Nós temos no sábado à tarde, no Liceu Pasteur da Vila Mariana, nós treinamos o que nós chamamos nosso núcleo petit, que vai de 5 anos a 14 anos. E temos crianças brincando desde os 5 anos. Pra gente, elas brincam de rugby até uns 12 anos, mais ou menos, e elas começam a fazer algum esporte competitivo, porque um menino de 13 anos você não vai deixar no esporte se não tiver alguma competição. Correto. Mas os jogos são mais controlados, o contato ele é mais controlado, até porque tem diferenças físicas muito grandes nos 13 anos, né? E o que a gente quer fazer é filmar os treinos para deixar os pais mais tranquilos de que o esporte não é violento, o filho dele não vai se machucar no rugby. Isso é uma coisa. E a outra é a infraestrutura. Hoje nós não temos campo para a prática de rugby. É muito difícil. Em qualquer parque que a gente entra, existe o futebol já, ou parque, ou quadras de society que hoje já dão para jogar, já tem gramas melhores para praticar o rugby, a gente não consegue espaço devido ao futebol. Entendi. Então o Pasteur, que é uma equipe da Zona Sul,
a gente tem muita dificuldade de conseguir quadra. Pra você ter uma ideia, o nosso adulto treina no campo no Morumbi e o nosso juvenil treina na aclimação ali. E longe um do outro que é péssimo, mas é o espaço que a gente conseguiu. Entendi. E você pode adaptar o espaço também? Podemos adaptar o espaço, não tem problema. Quer dizer, o rugby se joga no campo de futebol, tá? Mas assim, um gramado, uma quadra, uma grama sintética, a gente consegue dar um treino. Entendi. O juvenil treina numa grama sintética, não treina no gramado natural. Mas nós temos espaço para correr, eu preciso de espaço para correr, para treinar, né? São 15 em campo, eu preciso fazer alguns coletivos, mas hoje eu não consigo horário, porque como é um esporte amador, a gente treina à noite. Conseguir um espaço para treinar às 9 horas da noite é o filé mignon dos campos, né? Sim. E a competição com o futebol é muito complicada. Então a gente está já há 2 anos tentando conseguir espaço numa região próxima que tem acesso e não conseguimos. A gente está conversando aqui com o Plínio, falando sobre rugby, né? E é inevitável, Plínio, eu estou conversando com você aqui e estou me lembrando de um filme que eu assisti, que acho que muita gente assistiu, que é um filme sobre o Nelson Mandela, né? Que ele utilizou-se do rugby, né? Para unir o país, né? E quando a gente fala de cultura, né? Eu acho que ele, no caso, ele conseguiu visualizar essa possibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa ação cultural do rugby, dessa ação enquanto unificação, assim, vamos dizer, de uma comunidade ou de um bairro, né? Porque para a gente até chegar num país, eu achei que aquele filme retrata bem o que é o rugby pro sul-africano, né? E a estratégia, né, do seu presidente do Mandela, no caso, de unir realmente o país em volta em prol do rugby. Né? O rugby é um esporte muito especial para mim, por vários aspectos. O primeiro deles nós não temos um camisa 10 no time. Ou o time joga inteiro, comprometido, ou não adianta. Por quê? Eu tô lá, sou magrinho, eu corro pra caramba, eu vou ser derrubado. E se eu não tiver um cara atrás de mim forte para dar cabeçada, a bola vai ser do adversário, nós vamos perder o jogo. E eu preciso do cara rápido na ponta, que seja ligeiro, eu preciso dos caras de uma primeira linha pesada, eu preciso de uma segunda linha alta. Por quê? Porque tem um lateral no rugby, que é uma bola jogada no meio do corredor polonês. Assim. E a jogada é você jogar a bola alta mesmo. Certo. Tá? Eu preciso de todo tipo físico num time. Então ele chama pro campo todos os perfis de pessoas ou de crianças, que é muito bacana. Como falei, e tem que estar todo mundo jogando junto, o coletivismo. E por ser um esporte de contato, a disciplina é muito forte. Você não vê tanta violência em rugby. Né? Antigamente os estádios ingleses, dos hooligans, não tinham alambrado, os estádios de rugby não tinham alambrado para a torcida. Porque ninguém invadia, o respeito é muito grande. Se você teve a oportunidade de ver algum dos jogos televisionados na televisão brasileira, todo mundo achou estranho o árbitro com o microfone aberto. Ninguém questiona o árbitro. Se você questionar o árbitro, você toma um cartão amarelo e vai pro banco. Cartão amarelo são 3 minutos fora de jogo, são 10 minutos fora de jogo. Entendi. Ninguém questiona. Sim, senhor, muito obrigado, desculpe, senhor. É outra disciplina, é outra dinâmica. E isso eu acho muito, muito bacana. E foi um pouco do que o Mandela viu lá, né? Ele tinha o Chester, que era um jogador negro na seleção até então toda de brancos, e usou isso numa seleção nacional, quer dizer, ele usou muito bem. Inclusive o Chester, nós estamos tentando convidar ele para vir para o Brasil, ele quer vir para o Brasil. Caramba, que legal. Para vir aqui, porque o Brasil está crescendo e esses jogadores, né, todos passaram por muitas dificuldades. O rugby antigamente era uma coisa muito diferente do que ele é hoje. Então quem é um pouco mais velho começou a jogar quase com bola de meia, diríamos assim, que é a brincadeira do futebol. Então todo mundo quer ajudar o crescimento do rugby, porque todo mundo entende que é um esporte de muita disciplina e muito companheirismo. E aí Mandela conseguiu unir o time porque África do Sul todo mundo sempre amou o rugby, né? Todo mundo gostava, só que até então uns torciam para os ingleses e outros torciam para o time da África do Sul, até meio ridículo, né? Os negros torcendo para os ingleses. Mas, sim. Ele conseguiu dar seu jeito, fez um título, foi campeão mundial numa época muito complicada, porque a seleção neozelandesa tinha um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, que era o Lugu,
eles conseguiram numa final ali realmente se superar e ser campeão com todo mérito e fez o país crescer, né? Tanto que a África do Sul hoje é normalmente um dos tops aí na categoria. Legal. E só reforçar o que o Plínio disse aqui, que o rugby, ele, na verdade, ele não é um esporte de exclusão, né? Então, como ele bem disse, e eu acho que a gente tem que frisar para deixar aí para quem está nos ouvindo e quer conhecer mais, é um esporte que pode jogar o alto, o baixo, o mais gordinho, o mais magrinho, né? O mais lento, o mais rápido, e isso daí facilita muito, né? a participação da criança, né? Que a gente acaba vendo muito na escola aquela condição do futebol. Então se o cara não é bom na bola, ele já fica, né? Se ele é mais gordinho, se ele é alto, ele vai no gol, né? Então isso é uma coisa que realmente facilitaria muito a inclusão do rugby, né? E uma coisa que eu acho, Plínio, também, assim, não sendo expert assim como você, mas a gente não vê na faculdade de educação física uma disciplina, né? Eu, pelo menos, na minha, tudo bem que eu me formei faz pouco tempo, na verdade, que eu me formei, mas eu não cheguei a ter o contato com o rugby. E eu acredito que a gente não tem uma disciplina hoje na faculdade de educação física destinada a sequer falar do rugby. Então aí vai um alerta aí para as faculdades também de educação física, né? Que falem um pouquinho mais sobre o rugby, né? Que a gente está vendo que é um esporte que dá para incluir as crianças, como o Plínio falou, que a gente consegue brincar com as crianças, né? Com o rugby, com a bola, né? Então eu acho que vale aí a iniciativa da gente investir um pouquinho mais no rugby, né? Mas voltando aqui, Plínio, qual o benefício físico que você acha que, na sua opinião, que o rugby traz às pessoas, e qual a idade que a gente pode começar a jogar? Você falou que até os 12 elas brincam, né? Mas qual a idade mínima que vocês que participam, que já trabalham com o rugby, vocês começam a treinar com as crianças? Bom, Márcio, antes só de responder essa pergunta, eu vou comentar o fato que eu comecei a jogar rugby na faculdade e era muito pouca gente jogando rugby. Logo veio o Cartola do bem, por sorte, e a gente ia nas peneiras da faculdade pegar aqueles caras que não tinham entrado para os outros esportes, né? Passa futebol, passa vôlei, passa basquete, passa handball, sobrou quem, meu? Vocês querem jogar rugby? Vamos lá, vai ser bacana. E por isso a gente não tem limitação de nenhum tipo físico, biotipo, então legal. A gente trazia todo mundo. E depois que a gente trazia essas pessoas, acabavam vindo outros, porque, deixa eu ver como é que é o esporte, um chamava o outro e começava assim. Né? Entendi. Então, pra gente é importante ter qualquer pessoa. Tá? Entendi. Sobre a parte física do esporte, é esporte. Por ser esporte, já acaba com o sedentarismo, já ajuda a evolução das crianças, né? É um esporte que você precisa jogar com as mãos, com os pés e com a mente. É um esporte que exige muito, então você acaba trabalhando todos, não sei se tão completo quanto a natação ou não, mas você acaba trabalhando quase todos os membros, os músculos. E é um esporte que necessita de muito físico. Como não tem aquela história de ataque e defesa, a defesa vai ficar mais parada, mais postada, tá todo mundo correndo o tempo inteiro, eu acredito que o atleta de rugby corra muito mais que o atleta de futebol. Eu não tenho esse dado, né? Talvez a Confederação Brasileira possa ter essa informação, mas eu acredito nisso porque ele corre o tempo inteiro. E é muito pique, muita troca de velocidade, então eu acho que a exigência física é muito maior para um atleta de rugby. Então eu acho que são a principal característica do rugby para qualquer pai colocar o seu filho em contato com o esporte, para mim, a disciplina e o coletivismo. Eu acho que esses são essenciais na educação de uma criança. Tá? E por ser um esporte de tanta velocidade, quer dizer, o filho vai acabar sendo um bom esportista. Tem que ser para seguir a prática do rugby. A gente estava falando aqui fora do ar, se eu jogo ou se eu não jogo mais. Eu brinco hoje em dia, eu faço alguns amistosos, estaremos no torneio de veteranos no sábado agora, mas eu não tenho mais condições de entrar em campo com um menino de 24 anos, né? Que está treinando, fazendo sua musculação todo dia, etc. E tal. Por quê? Porque o impacto é mais forte. Né? Certo.
Mas eles estão preparados para isso, eles treinam para isso. Eu também treino, mas agora eu quero só brincar de passar bola. A parte do impacto eu não quero mais. Tá certo. Ô Pedro, me diga uma coisa, eu li alguma coisa, muito pouco sobre o rugby, mas uma das leituras lá estava lendo que quem trouxe para o Brasil o rugby foi o Charles Miller, é isso mesmo? É isso mesmo, eles trouxeram as duas bolas para o Brasil, a ovalada e a redonda. Infelizmente a redonda ficou muito conhecida, a ovalada ficou pouco conhecida. E talvez pelo manuseio da redonda ser mais fácil. Né? Eu acho que não sei fazer a bola de meia na época, a ovalada ficava mais complicado de fazer. É verdade. Bom, eu achei interessante porque, né, a gente ouve muito falar do Charles Miller, do futebol e tudo mais, né? Mas ele também trouxe o rugby para o Brasil. Eu falei, caramba, que interessante, né? Bem interessante mesmo. Mas vamos lá. Me fala uma coisa, Plínio. A gente tem muito time aqui em São Paulo, no Brasil. Como é que é você trabalha no Pasteur, no Athletic Club. Quais são os times que a gente tem? Bom, vou dar uma geral. O rugby cresceu muito nos últimos 5 a 10 anos. Tá? Quando eu comecei a jogar, nós tínhamos, acho que no estado de São Paulo, 20 times, 25 times jogando. E tinha uma coisa anos atrás? Isso em 88. Tá? Tinha uma coisa que era legal, que as escolas tinham times, quer dizer, tinha o time do Polinomos, a gente tinha time do Santa Cruz, a gente tinha time do quem mais? Rio Branco. Quer dizer, as escolas ainda praticavam rugby. Elas acabaram deixando de praticar o rugby, até porque muitas delas deixaram de ter um espaço físico para isso. E era uma época de... Os professores eram menos instruídos, era uma época diferente. Hoje o conhecimento geral está muito melhor. Né? Nós estamos batendo nas escolas para tentar fazer com que a prática de rugby esteja no currículo. Um parceiro nosso do Rugby para Todos conseguiu entrar no Miguel de Cervantes, por exemplo. Eles estão fazendo um curso extracurricular de rugby no Miguel de Cervantes. É um dos casos que eu sei. Depois disso baixou um pouco e voltou muito forte, né? Então hoje em São Paulo, eu vou dizer que em São Paulo nós temos Campeonato Paulista de primeira divisão com 10 equipes, tudo adulto. Campeonato Paulista de segunda divisão com umas 8 equipes e Campeonato Paulista de terceira divisão, que é a divisão de acesso, com 12 a 14 equipes. Fora isso, nós temos 2 ligas do interior jogando campeonatos paralelos, que depois vem para o Campeonato Paulista para discutir essa divisão. Você está falando em adulto ou tem categoria? A gente está falando só em adulto. Nós temos categoria. O Pasteur é um clube que tem todas as categorias. A gente tem o adulto, o feminino, que é adulto também, menores de 19, menores de 17, menores de 15. Essas 4 categorias jogando no Campeonato Paulista. Tá? E tem o Petit, que são de 14 anos para baixo, que jogam festivais. São 8 festivais durante o ano. Isso para a Federação Paulista, que é a maior federação que tem hoje, que deve ter aí 70% dos atletas de rugby do Brasil. Fora isso, nós temos outras federações, né? Tem Rio de Janeiro, tem Paraná, tem Rio Grande do Sul, que está fazendo um trabalho muito bacana, um time de Bento Gonçalves no Campeonato Brasileiro. Temos Minas Gerais, o Nordeste, Natal agora colocou o time do Campeonato Brasileiro. Eu diria que nós estamos falando de torno de 100, 150 clubes no Brasil. E tem o Campeonato Brasileiro de primeira divisão, que inclusive as finais são transmitidas pela televisão ao vivo, com legal. 10 equipes jogando hoje. Legal. Nós temos o Niterói representando o Rio de Janeiro, o Desterro representando o Florianópolis, o Alecrins de Natal, e aí são 7 times do estado de São Paulo. Puxa, participando disso aí. Legal. Estamos falando aqui com o Plínio, ele é presidente do Pasteur Athletic Club de São Paulo, né? E, bom, Plínio, eu tenho mais algumas perguntas aqui, queria falar para você que a gente a gente falou das crianças, você me falou, né, que existe um trabalho lá no Pasteur de crianças que estão jogando, né? Mas falando um pouquinho agora do Pasteur, né? Quanto tempo vocês estão lá no Pasteur? Quanto tempo tem o time? O time foi fundado em 81 por franceses até então, que estavam morando no Brasil jogando rugby. Eu entrei no Pasteur, eu fiz faculdade em Mauá, comecei a jogar pela Mauá na faculdade, entrei no Pasteur em 96, 97 aproximadamente. E
nessa época a gente só tinha o adulto. A gente tinha acabado de perder o nosso juvenil. A gente teve o problema de a gente perder o campo que a gente treinava, que o Pasteur treinava. O Pasteur treinava no Marítimo ali. Era uma delícia, eles entravam tipo 6 da tarde e ficavam até as 11 horas da noite. Com criançada, infantil, juvenil, adulto, etc. Quando perdeu esse espaço físico, ficou muito complicado como perder as categorias de base. O juvenil foi para o adulto e ficou só o adulto. Aí em 2001 nós voltamos a bater na porta do Liceu Pasteur e conseguimos uma autorização para usar os campos e para dar treino de rugby na escola do Liceu Pasteur. Fizemos o trabalho em 2001, 2002, 2003 começamos a uma coisa mais uniforme, todo final de semana, etc. E do time adulto do Pasteur hoje, tem pelo menos uns 10, 12 atletas que vêm desse Pasteur de 2003. As crianças começaram a jogar no clube lá. Caramba, que legal. Então, e é um trabalho que desde 2001 nós não paramos de fazer com as crianças. Desde então nós mantemos crianças, meninos, juvenil, infantil e subindo a idade delas, e brigando para trazer mais crianças para o esporte. Né? E agora, para ser bem direto e reto, e dinheiro para tudo isso, Plínio? Então, dinheiro é muito difícil, dinheiro é muito complicado. Nós saímos de um campeonato de há 2, 3 anos atrás, que o custo do clube era basicamente, um orçamento de 20, 30 mil reais no ano, com um treinador que a gente não consegue nem pagar direito, né? Para hoje o orçamento do Pasteur é de aproximadamente 200 mil reais no ano, com treinadores contratados para todas as categorias. Estamos precisando formar novos treinadores, trazer mais novos treinadores, inclusive para o Petit, porque hoje nós não existe no Brasil uma capacitação de treinadores de rugby. Então a gente está trazendo estrangeiros para o Brasil, que estão morando no Brasil, aproveitando eles terem esse conhecimento e buscando patrocínio para as camisas, né? Nós temos uma proposta de patrocínio, nós vamos agora para o Super 10, que é o Campeonato Brasileiro. Como eu falei, é um campeonato que é televisionado, as finais. O Pasteur foi vice-campeão ano passado e foi em terceiro lugar no ano retrasado, quer dizer, vem numa crescente. E a moeda de troca que a gente tem é essa exposição de televisão, que é uma boa possibilidade, para ter o logo na camisa. Senão a gente depende de doadores, dos amantes do rugby, patrocinadores. Eu sou presidente, sou um dos patrocinadores, a minha marca está na camisa do Pasteur. O Douglas, que é o outro diretor, também a marca da empresa dele está na camisa, e conseguimos outros parceiros dos nossos amigos e dos nossos negócios. Então hoje o rugby ele ainda depende de amizade para conseguir patrocinadores. Nós não estamos numa etapa de ser um patrocínio, por quê? Porque é um esporte bacana, que é um esporte que traz uma disciplina legal para as crianças, que é um esporte importante para o crescimento de uma criança, ou porque é um esporte bem praticado. A gente não tem essa possibilidade ainda. Bom, a gente está chegando no final do programa e eu queria deixar espaço aberto aqui, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né, e a gente sabe que essa parte realmente do esporte é difícil. Eu gostaria de abrir para você o microfone, né, até para você fazer um apelo aí para quem é amante do rugby, né, e quiser colaborar. Como é que ele pode fazer aí para entrar em contato com você? Bom, muito obrigado, Márcio, pelo programa, por ter esse espaço. Realmente o rugby, o esporte, está crescendo bastante. E eu acho que a gente tem que mencionar aqui, só para finalizar, o trabalho das meninas. Das meninas que montaram uma seleção brasileira há cerca de 8 anos atrás ou 10 anos atrás, que foram buscar dinheiro, fizeram um calendário com fotos para conseguir dinheiro para viajar para Dubai, onde elas conseguiram uma oitava ou nona classificação, que no campeonato das 16 equipes é muito importante. O Brasil hoje ele é decacampeão sul-americano do rugby feminino e tem crescido bastante e está jogando nível diferenciado, hoje disputando, está nos top 10 do mundo. Então elas merecem todo o crédito por fazer o rugby começar a aparecer mais, e torço para que elas consigam uma medalha aí nas Olimpíadas. Mas realmente, gente, quem quiser ajudar a gente precisa de todo tipo de ajuda. Dinheiro sempre mais saudável, gente que quiser trabalhar, quem quiser ajudar com as crianças aos sábados à tarde, por favor, entre em contato conosco. Meu e-mail é presidencia@pacrugby.com.br, presidencia@pacrugby.com.br, ou vá para a nossa fanpage do Pasteur, entre em contato conosco, redes sociais. Você googando, você acha a gente hoje. Por favor, precisamos de muito apoio para conseguir fazer isso. Se você tem um campo,
uma quadra society, um campo com disposição, estamos precisando de espaço para treinar, qualquer dia à noite, por favor, entre em contato conosco que vai ajudar o rugby brasileiro. Obrigado pela sua participação, eu agradeço demais aí, né? E lembrando aí, pessoal, vamos ajudar o rugby, né? Que é um esporte sério, com pessoas sérias trabalhando, né? Então eu agradeço aí mais uma vez pela sua participação e agradeço também os nossos ouvintes que ficaram conosco até agora. E agora fiquem com o programa Brasil com S. Tchau! Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se com Vida Ativa. Apresentação de Ativa.